Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia de estudos sobre Advento, Natal, as festividades do final de ano. É com muita alegria que hoje quero compartilhar com vocês sobre a carta escrita por nosso querido Papa Francisco sobre o admirável sinal. E nós vamos trabalhar ela em 10 pontos de estudo. Então, não perca a oportunidade de trazer um caderno, uma caneta, para que você possa anotar estes pontos. E assim juntos faremos um aprofundamento nesta carta, com muito carinho, com muito amor. Eu fico imaginando São Francisco, quando no ano de 1223, pela primeira vez representou o presépio. Talvez ele nem tinha imaginado em seu coração o quão longe chegaria essa sua ideia. E hoje nós podemos ver de São Francisco a Papa Francisco como esta história, como este amor pelo presépio que nós temos, precisa e pode ser transformado em um evangelho vivo em nossa casa. Não seja só um sentimento bonito no final do ano, mas seja uma história que nos motiva a viver o evangelho todos os dias. Se você não assistiu o primeiro vídeo desta série, que nós falamos sobre as profecias, a vinda de Jesus no Antigo Testamento, tem um link aqui para que você possa assistir. Assista, faz parte desta coletânea de 3 vídeos que nós estamos fazendo aqui no final do ano. Vamos para o estudo? Mãos à obra? Senhor nosso Deus, quero te pedir a tua presença em nosso meio, que o teu Espírito Santo, com o dom de ciência, com o dom do entendimento, nos ajude a compreender as maravilhas do presépio e assim, ao olharmos para esta representação, possamos sentir o Evangelho vivo e pulsante em nosso meio. Tudo que fizemos e continuaremos fazendo seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O presépio é como um Evangelho vivo. Nesta carta, o Papa Francisco ele nos mostra que nós precisamos ter um olhar para o presépio, não apenas um olhar de enfeite. Muitas vezes trazemos como uma decoração de Natal. As cidades colocam em suas praças, os shoppings às vezes colocam, apesar que hoje tudo é ofensivo, tudo faz mal, tudo é... Bom, não vamos entrar nesse mérito. Mas, todas as vezes que eles colocam estes sinais nesses lugares, talvez não tenham a intenção de anunciar o Evangelho. Mas o presépio, por si só, ele grita este Evangelho. Ele é vivo. É a representação da encarnação de Deus em nosso meio. É a representação do menino que veio para se tornar homem, morrer na cruz, ressuscitar e nos salvar. Então não tem como olhar para o presépio e não compreender tudo aquilo que acontece depois, que ali está a nossa salvação, ali está o nosso caminho, a nossa passagem para o céu, paga com o sangue do Senhor. Então é importante aprendermos a olhar o presépio não como um enfeite, mas como um evangelho vivo em nosso meio. Segundo ponto, São Francisco queria contemplar a fragilidade do menino Jesus. Pouco antes do Natal de 1223, São Francisco expressou o desejo de mostrar para o mundo a fragilidade do menino Jesus, de como ele veio dentro da simplicidade. Não foi fácil, foi na pobreza. Ele, sendo rei, sendo Deus, ele veio ao mundo não como um popstar, um astro chegando em um cometa, fazendo todo aquele estardalhaço. Ele veio na simplicidade. Pequeno, frágil. Todos vocês, todos nós, já devem ter visto um bebê recém-nascido com 1, 2, 3 dias de nascimento. Mal abre os olhos.
Mal sabe mamar às vezes, precisa ser incentivado a mamar. É dentro desta fragilidade que nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. Imagine o poder de Deus, a força, como Deus é tremendo, o quanto Ele poderia ter vindo de uma outra forma, já numa forma adulta, pregando, evangelizando, fazendo com que todos ouvissem a sua voz. Ele quis experimentar a fragilidade humana para nos contar a história, para fazer a história, não a partir de algo mágico, mas comum, como nós. Então, este é o segundo ponto. Em terceiro lugar, o Papa nos recorda em sua carta que o primeiro biógrafo de São Francisco, ele, chamado Tomás Celano, ele lembra que naquela noite, a simples e comovente representação se veio junto ao dom de uma visão maravilhosa. Um dos presentes viu que jazia na manjedoura o próprio menino Jesus. Daquele presépio do Natal de 1223, todos voltaram para casa cheios de alegria, porque ali puderam ver Jesus. O Natal é também, para nós, isto, é ver Jesus em nosso meio. Jesus nascendo e trazendo alegria aos nossos lares, às nossas casas. Quarto ponto da encíclica Admirável Sinal do Papa Francisco, ele nos mostra a ternura de Deus. Não sei vocês, mas sempre quando vemos o presépio, quando olhamos para ele, é como se invadisse o nosso coração com ternura, com amor. Quando olhamos todo aquele menino pequeno, quando olhamos Maria nas condições precárias, José como guardião, quando olhamos para cada um deles, o nosso coração se enche de ternura e podemos olhar ali manifestado todo o amor de Deus por nós. Olhamos com carinho, olhamos com um sentimento nobre a presença. Então em nós também desperta toda essa ternura olharmos para o presépio. No quinto ponto do nosso estudo, nós vamos poder ver que toda a criação participa da manifestação de Jesus. As estrelas, os animais que ali cercavam, tudo se fazia presente. Toda a manifestação cantava glórias a Deus por Jesus estar em nosso meio. Não é uma manifestação isolada a nós homens, mas é uma manifestação universal. Tudo se alegra, todos se alegram com a presença do Salvador em nosso meio. E assim, no sexto ponto, nós podemos ter um olhar para uma figura fantástica, Maria. Você que é mãe, quanto você se prepara para poder ter o seu filho? Arruma as malas, deixa tudo pronto, hospital agendado, tudo em ordem para o nascimento. Existem também outras realidades, semelhantes à de Maria. Precária, com dificuldades, sem saber como vai se dar. Em algumas situações, sem a presença do Pai. E muitos pais, muitos homens, abortam os seus filhos que estão no ventre da mulher. Não olham, não dão assistência, não cuidam, não são companheiros, não estão do lado. Quando olhamos Maria, ela também serve como um alento para estas mulheres que sofrem. Ela também serve como ânimo
para as mulheres que não têm as melhores condições para poder ter os seus filhos, mas mesmo assim dizem sim à vida, a defendem com amor, a defendem com justiça. E no 7º ponto nós olhamos a figura de José. Homens, como nós precisamos nos espelhar a José? Um homem forte, corajoso, amoroso, um pai, um marido, um guardião, um homem com coragem de proteger a sua família, uma força em uma sociedade que quer cada vez mais fragilizar o homem, cada vez quer torná-lo mais distante da sua missão de protetor. Nós precisamos e devemos aprender a olhar São José. Esse é o grande convite que eu faço a todos nós que somos homens. Olhar a figura forte. E assim o Papa mostra nesta carta também. Um guardião. O Papa nos diz, ao lado de Maria, em atitude de quem protege o menino e sua mãe, está São José, representado às vezes segurando um lampião. É o guardião que nunca se cansa de proteger a sua família e que não hesita em colocar-se em caminho diante da ameaça de Herodes. Foi o primeiro educador de Jesus, criança e adolescente. E como homem justo que era, sempre se entregou à vontade de Deus e pô-la em prática. Este é São José. Por isso o Papa destaca ele também ali dentro do presépio. E as outras figuras do presépio, no 8º ponto? Nós temos o costume de colocar nos presépios algumas figuras simbólicas. Às vezes as pessoas colocam os mendigos, pessoas que não conhecem a abundância, a não ser a do coração, os pobres, e figuras que parecem não ter relação com as narrações do Evangelho. No entanto, a imaginação pretende expressar que neste mundo novo, inaugurado por Jesus, há espaço para tudo o que é humano e para toda criatura. Do pastor ao ferreiro, do padeiro ao músico, das mulheres carregando o vaso de água, às crianças que brincam. Tudo isto representa a santidade do dia a dia. O presépio nos coloca diante do grande mistério da vida. Quando na noite de 24 de dezembro, à meia-noite, nós colocamos o menino Jesus no presépio, o presépio começa a palpitar. É como se pulsasse. É uma vida nova. É a alegria em nosso meio. É tornar-se vivo, humano e, ao mesmo tempo, salvador. Que maravilha! Para concluir, no 10º ponto, os reis magos nos lembram a nossa missão evangelizadora. Somos convidados, somos chamados a evangelizar. Quando os reis magos se colocam a caminhar em busca do Salvador, é assim que cada um de nós devemos fazer neste Natal. Nos colocarmos a caminho, em missão, para reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amanhã, meus queridos irmãos, nós vamos dar sequência a esta nossa formação. Nós já tivemos um estudo das profecias do Antigo Testamento, que nos remetem ao Natal. Hoje nós estudamos a carta Admirável Sinal em 10 pontos. E amanhã nós faremos uma Lectio Divina com a leitura do Natal, para que assim possamos aquecer o nosso coração e esperar o menino Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.